Olá, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Bom, como eu havia prometido no vídeo anterior, eu ia voltar para falar sobre Projeto Gemini, que é o novo filme estrelado pelo Will Smith e que tem produção do Jerry Bruckheimer, que vocês devem conhecer pelos filmes do Piratas do Caribe, que ele produziu todos. E também esse aí é o filme novo do diretor Ang Lee, que venceu o Oscar de melhor direção 2 vezes pelos filmes As Aventuras de Pi e O Segredo de Brokeback Mountain. Esse Projeto Gemini é um filme que está praticamente em gestação em Hollywood há mais de 20 anos. Passou vários atores assim no elenco e a história dele, que envolve um personagem de 50 anos enfrentando a sua versão mais nova, naquela época não tinha a tecnologia necessária para criar o filme. Eu diria que é um filme que vai ser muito mais lembrado pela sua tecnologia, que praticamente ele tem sido vendido em cima disso, do que pelo filme em si. Porque eu diria que o Projeto Gemini é um filme que ele apesar da premissa ser muito interessante, a execução dele ele é bem assim batida e previsível. A gente consegue reconhecer quais serão os caminhos que a história vai tomar. Mas ainda assim é um filme que ele foi moldado assim sob medida para divertir o espectador, e isso ele consegue muito bem. Ele também tem ótima sequência de ação, uma delas inclusive eu acredito que seja uma das melhores sequências de ação que eu vi nesse ano de 2019, que é uma sequência envolvendo uma perseguição de motos que realmente assim, é muito boa, e que adicionando na questão da tecnologia nova que o filme está sendo empregado agora, fica ainda melhor. Mas vai ser em função da tecnologia do filme que ele vai ser muito mais lembrado do que pela história em si, né, do que pelo restante. Normalmente os filmes eles são rodados a 24 quadros por segundo, que a gente acaba reconhecendo como uma imagem cinematográfica mesmo, né? Que é o padrão utilizado. Mas antes, que o pessoal está dizendo que é o primeiro filme a usar a chamada tecnologia de High Frame Rate, maior taxa de quadros, a trilogia O Hobbit já utilizou essa tecnologia antes, mas naquela época acredito que a maioria dos cinemas não estavam preparados para essa tecnologia. E também, aqui no Brasil, ainda na época, ainda se tinha projeções em película aqui no Brasil, ainda mais aqui na nossa cidade aqui de Criciúma, que ainda tinha película em 2012, quando a trilogia foi iniciada. Mas, uns 2 anos atrás, se não me engano, o Ang Lee, ele também testou a mesma tecnologia que ele empregou agora com o Projeto Gemini, ele também utilizou neste drama aqui, A Longa Caminhada de Billy Lynn, que ele também rodou em 3D, 4K e a 120 quadros por segundo, que dá uma imagem muito mais vívida, mais nítida, cristalina, que se o 3D é como se a gente estivesse vendo assim por uma janela tudo que acontece no filme, com High Frame Rate é como se fosse muito mais imersivo ainda. O hiperrealismo da qualidade da imagem assim, sempre impressionante mesmo. E esse filme do A Longa Caminhada de Billy Lynn, ele não conseguiram, assim, de alguma maneira, exibir o filme da maneira como ele foi intencionado, né? E o filme foi um fracasso de bilheteria na época, tanto que aqui no Brasil ele chegou a ser lançado direto em DVD e Blu-ray, e nas plataformas digitais também. Porém, agora com esse Projeto Gemini, por ser um filme com muito mais potencial de bilheteria, ainda mais que tem o nome do Will Smith no elenco, então eu acredito que a Paramount, a distribuidora do filme, tratou de querer lançar o filme da melhor maneira possível. E o fato é que esse foi o primeiro filme que eu assisti com a tecnologia 3D Plus, que aqui no Brasil o filme ele chegou apenas nessa versão em 60 quadros por segundo, ao contrário dos 120 quadros ao qual o filme foi originalmente filmado. E que apenas observando assim causa um certo estranhamento, porque parece que a imagem está um pouquinho acelerada, sabe? Mas ainda assim, ao longo do filme a gente acaba se acostumando com esse movimento das coisas. O movimento é mais fluido, ele não parece ser tão
borrado quando tem uma sequência de ação muito movimentada nos filmes de ação normal, que a gente mal consegue ver. E no caso, esse movimento acelerado acaba funcionando bem em alguns aspectos, principalmente na sequência de ação. A sequência de ação que eu mencionei antes, que é de uma perseguição de motos, especialmente com esse 3D Plus, fica ainda assim mais impactante ainda, fica uma cena mais emocionante, que dá adrenalina. E é assim, eu até cheguei a pensar, uma sequência dessas, assim, eu não consigo imaginar como é que o filme vai funcionar na versão 2D ou mesmo em 3D, nos 24 quadros por segundo, caso algum dia seja lançado. Mas ainda assim, é uma tecnologia que eu acredito que precisa ser ainda melhor estudada para ser melhor empregada. Afinal, por ter um movimento muito mais rápido, inicialmente ele acaba dando um pouquinho de incômodo na gente por causa disso daí mesmo. Parece que as pessoas estão andando muito acelerado e tudo mais, e às vezes na sequência de ação passa tão rápido que a gente mal tem tempo do cérebro processar direito a imagem. Mas ainda assim, eu acredito que é uma tecnologia que provavelmente, se bem utilizada, vai gerar bons filmes, espero eu, né? E também um novo uso de tecnologia, assim como foi há uns 10 anos atrás, quando Avatar foi lançado e revolucionou o 3D, e que até hoje ele está assim, em voga nos cinemas, apesar de que o público não gosta muito ainda, muito por causa do ingresso mais caro, né? Mas o 3D Plus ainda conta com uma versão 3D assim, realmente fantástica, que o filme, o diretor Ang Lee, ele usa uma profundidade de campo muito grande e que realmente nos mergulha dentro do filme. Assim, que eu gosto muito de 3D, que eu acho que as pessoas parecem que não compreender que o 3D ele dá aumenta a escala um pouco da ação ou do que está acontecendo, assim como a dimensão, a gente observa melhor os cenários, e também a gente observa também melhor os detalhes que se a gente assistisse na versão normal a gente não perceberia, e com o 3D a gente consegue observar melhor as questões de perspectiva, à frente ou mais longe da câmera, o que é um efeito que é muito legal e que em Projeto Gemini é muito bem reaçado. Além disso, o filme também está sendo muito falado sobre a questão dos efeitos especiais, que, ao contrário de boa parte dos filmes que usam rejuvenescimento digital, em Projeto Gemini eles fizeram uma criação em captura de movimentos, que é a mesma tecnologia que usam em Avatar e na trilogia do Planeta dos Macacos, que o Will Smith criado em computação gráfica, ele é muito bem feito mesmo. Em alguns momentos chega a parecer que ele realmente deram um jeito de trazer por uma máquina do tempo o ator mais novo para filmar hoje, mas ainda assim em alguns momentos a gente percebe um pouquinho da artificialidade do boneco digital, principalmente no movimento labial, que entrega de cara que é um personagem animado, ainda mais porque nem sempre a dublagem do ator casa com o movimento da boca. Mas ainda assim, Projeto Gemini, infelizmente é um filme que, como eu falei, será muito mais lembrado pela sua tecnologia do que pela história em si, que apesar de ser simples, de ser bem interessante, ela é simples e executada de uma maneira bem previsível e batida, porém é um filme que prende atenção, tem a boa sequência de ação, e para melhorar assim, ele é um bom filme, ele diverte, ele tem essa intenção mesmo de apenas divertir o espectador, e por isso ele acaba funcionando. Não sei como ele vai funcionar sem a versão 3D Plus, que foi a que eu assisti, mas eu espero que o filme continue bom em qualquer formato que seja. Mas é um bom filme e é uma ótima diversão, bem bacana, e que fica ainda melhor em 3D Plus. Todos os cinemas que estão exibindo o filme na versão 3D, é nessa versão 3D Plus que o filme está sendo exibida, e além dessa versão em 60 quadros, o filme está sendo exibido em 2D, nos 24 quadros por segundo apenas, nas salas normais em 2D e também nas salas IMAX. Mas vão assistir o filme na versão 3D Plus. E é isso. O próximo vídeo deve ser o de Malévola, Dona do Mal, que deve ser na próxima semana, né? E é isso. Nos vemos no próximo vídeo.